Olá, alunos do sexto ano. Vamos iniciar a nossa aula do componente curricular arte dos eixos música e dança. Então, dando continuidade ao terceiro volume do livro didático integrado que iniciamos na última atividade, nós vamos rever as duas questões da seção Espaço de Diálogo na página 2. Vocês deveriam responder, então: você já pensou que o ato de cantar é algo natural para o ser humano? Sempre há palavras nas músicas? Como a música pode ser? Então, assim como falar, nós aprendemos a cantar desde muito cedo. O nosso contato com a música, com os sons, com as sonoridades e com a linguagem musical acontece muito cedo. Na maioria das vezes, o canto tem palavras, assim como a fala, mas muitas vezes nós podemos apenas entoar a melodia, né? Como fazer ou utilizar sílabas curtas, ou apenas recitar uma melodia, ou ao invés de cantar e utilizar palavras, nós podemos utilizar os sons dos instrumentos musicais, né? Nas músicas instrumentais, a voz não é utilizada, nem em palavras e nem recitando uma melodia. São só os sons dos instrumentos musicais. Então, cantar é algo natural do ser humano, sim, porque nós quase que cantamos antes de falar, né? E existem músicas que não têm palavras, né? Existem músicas que são apenas cantadas com a melodia, né? Ou com os instrumentos musicais. Na continuidade, então, seguiremos nas páginas 5 e 6 do livro didático integrado. E a proposta de atividades, então, é um pouco diversa. Eu quero que vocês prestem atenção. Para iniciar, nós vamos ler na página 5 o parágrafo que fala sobre música sacra e sobre Hildegard von Bingen. Ela foi uma freira que viveu entre 1098 e 1179, em terras que hoje são, em sua maioria, da Alemanha. Ela fundou pelo menos 2 grandes monastérios e foi uma importante teórica da igreja na época. Como compositora, teve um dos maiores repertórios da Idade Média. Esta que podemos ver na imagem é Hildegard von Bingen. Bem, Hildegard foi uma mulher de destaque, então, na sua época, pois ela, à frente de seu tempo, foi compositora, foi escritora, fundou monastérios e levou as mulheres para esses monastérios, porque na época estes monastérios eram só para homens, e revolucionou toda uma época. Por ser uma mulher, ela foi um destaque nessa sociedade da época em que viveu. E a música sacra era praticada nas igrejas europeias da Idade Média. Posteriormente, passou a ter como conteúdo da letra motivos religiosos do cristianismo. Entre as principais funções dos cânticos sacros estavam as partes das missas, normalmente denominadas litúrgicas. Como na época a maioria dos compositores e músicos estava a serviço da igreja, não era comum que as músicas tivessem autoria assinada, assim como na pintura. Por isso é dito que a maioria das músicas da época é de autoria de compositores anônimos, mas na verdade os autores são desconhecidos. Não se sabe quem compôs as músicas, pois não era comum que tivessem autoria, que fossem assinadas, que fossem registradas. Uma das poucas exceções é a compositora Hildegard von Bingen, essa freira então que viveu na época da Idade Média. Então, depois de ler esse parágrafo, de conhecer um pouquinho sobre Hildegard, vocês irão receber um áudio que seguirá em anexo com uma de suas composições. Em seguida, a atividade de vocês será pegar uma folha ou no próprio caderno e fazer um desenho expressando o que você sentiu ao ouvir a música de Hildegard. A música na Idade Média, ela tem uma grande semelhança por ser uma música praticamente vocal, ou mais no decorrer do tempo com pouca instrumentação, mas é uma música que remete ao divino, né, ao sacro. Vamos ouvir então um trecho da música de Hildegard
E em casa vocês receberão o áudio completo para que então possam expressar através de um desenho os sentimentos, as sensações que vocês tiveram ao ouvir a música de Hildegard. Então ouçam, sintam e expressem através de um desenho essas sensações ao ouvir a música de Hildegard. Ainda na página 5, vocês deverão ler o parágrafo que fala sobre o corpo no canto, e em seguida deverão ouvir uma música que seguirá em anexo, e a partir da leitura e das suas percepções através da audição, vocês deverão copiar e responder algumas questões que seguirão lá nas orientações dos alunos. Logo eu vou estar comentando com vocês as questões. Sobre o parágrafo que fala sobre o corpo no canto, então ele reflete um pouquinho sobre o instrumento musical utilizado pelos cantores, que é o próprio corpo do artista, né? Mas a gente tem um aparelho fonador, um aparelho que possui algumas partes do corpo que também são utilizadas para produzir a voz, como o diafragma, os pulmões, a boca e a língua, e principalmente as pregas vocais, que já foram denominadas cordas vocais, mas elas são estruturas que produzem a vibração sonora do canto e que então proporcionam a sonoridade que conseguimos ouvir. Quando falamos ou cantamos, as pregas vocais se fecham, fazendo com que a saída do ar pelos pulmões produza a vibração sonora da voz. Podemos visualizar na imagem ao lado. Então vocês receberão o áudio com uma música para que possam ouvir e responder as questões que eu estarei mostrando logo para vocês. Vamos ouvir um trechinho para que a gente possa se familiarizar com a música. Então vocês ouvirão o áudio anexo, que seguirá completo, e deverão responder as seguintes questões. Qual é o instrumento musical fundamental utilizado pelo artista para realizar o canto? Como é o nome das estruturas que produzem vibração sonora do canto? Que outras partes do corpo também são usadas para produzir a voz? Então, no parágrafo o corpo no canto, vocês conseguirão encontrar as respostas para essas 3 questões. E depois, a partir da audição, então, na música ouvida, quantas pessoas estão cantando? É uma banda, um coro ou um solista? Ou ainda as vozes são intercaladas? Como que vocês irão perceber isso? Ouvindo a canção. É uma ou várias vozes? Femininas ou masculinas? Ou vozes infantis? Ou as vozes se misturam? Então, vocês deverão responder a partir da audição e poderão ser uma ou mais opções. A voz ou vozes têm um timbre agudo, um timbre fininho, grave, ou misturam-se os timbres? A voz ou vozes ouvidas são agradáveis, são roucas, são gritadas, são suaves? Descreva com suas palavras o que você sentiu, qual sua opinião sobre a música ouvida. Então, vocês deverão escrever qual a opinião de vocês sobre a música que vocês ouviram.
Na sequência, vocês, ainda na página 5, têm a seção Conexões. E nesta, fala sobre Meredith Monk, que é uma cantora, compositora, cineasta e coreógrafa estadunidense que nasceu em 1942. Suas composições musicais e seu trabalho como cantora são mundialmente reconhecidos pelo fato de a artista ser capaz de manipular sua voz e produzir uma imensa variedade de sons. A proposta original seria: que tal pesquisar áudios e vídeos na internet e conhecer algumas de suas criações? Porém, nós iremos modificar esta atividade e a próxima, que estaria na seção Processos Criativos. Então, o que nós vamos fazer? Tá? Faremos a proposta da seção Conexões na página 5 e Processos Criativos na página 6 de uma forma modificada. Para isso, siga as orientações. Então, leia sobre Meredith Monk na seção Conexões, esse texto que eu acabei de ler, e ouça um áudio que já vai seguir em anexo dessa artista cantando. Em seguida, faremos a atividade da seção Processos Criativos, porém de uma forma modificada. Então, o que vocês vão fazer? Vocês irão ouvir o áudio, que eu enviarei em anexo, de Meredith Monk, e improvisar uma partitura analógica, desenhando através de linhas, contornos, símbolos, um desenho da linha melódica ouvida e expressada por ela em seu canto. E aqui segue um exemplo. A proposta original da seção Processos Criativos seria que vocês, então, criassem uma melodia utilizando a voz de uma forma diferente e criassem uma partitura analógica. Como nós não podemos estar em grupo, nós, então, modificaremos essa atividade. Então, a partir da atividade passada, que vocês deveriam procurar vídeos e áudios, vocês não precisam. Já vai seguir um áudio de Meredith Monk cantando. Vocês irão ouvir e, através do que vocês ouvirem, vocês vão expressar numa partitura analógica, como nesse exemplo. Vocês vão tentar fazer os contornos melódicos. O que vocês ouvem na voz dela? Ela tem uma voz bem aguda, uma voz grave, uma voz que segue sempre reta, uma voz que tem desenhos. O que vocês vão perceber dentro dessa linha melódica, expressada pelo canto de Meredith Monk, vocês vão tentar desenhar, então, como se fosse uma partitura analógica, que a gente chama que é uma partitura não convencional, que não tem notas, que não tem melodias, mas que tem símbolos que representam o que a gente consegue identificar através da audição. Vamos ouvir, então, um trechinho da música de Meredith Monk. Vocês devem ter percebido que Meredith não é uma cantora comum, que canta retinho, né? Ela improvisa muito com sua voz e faz muitos contornos melódicos. E a partir, então, desses contornos ouvidos é que vocês farão o desenho da partitura analógica. Ainda na página 6, vocês deverão ler o texto sobre a dança na Idade Média e o texto Movimento no Espaço. E vocês vão perceber que este texto irá falar um pouquinho sobre o contexto de dança na Idade Média, na questão religiosa, onde inúmeras proibições existiam, né? A dança era considerada um ato pecaminoso, não se podiam ter manifestações corporais, e muitas das festas populares, então, acabavam por praticar suas danças, incorporando a elas alguns personagens sagrados, como santos e anjos, para que pudessem serem feitas. Aí vocês irão ler o texto e pesquisar brevemente sobre duas danças dessa época, a estampe e o saltarello, e anotar as suas descobertas no caderno. Então aqui nós temos o texto Movimento no Espaço, que fala um pouquinho dessa tradição dos povos na Idade Média, que utilizavam a dança de uma forma um pouquinho diferente, né? O caminhar como uma forma de locomoção pelo espaço. Então, vocês deverão ler os textos e pesquisar sobre as duas danças, o estampe e o saltarello. E a devolução deverá ser feita até a data estabelecida, mandando foto do trabalho realizado via WhatsApp, então, para o meu número privado
e também lembrar de arquivar essas atividades para que posteriormente a gente possa retomá-las. Ouvir a música de Hildegard, ler sobre ela e sobre a música sacra, ler o parágrafo do corpo no canto, ouvir a canção anexa e responder as questões. Depois, ouvir Meredith Monk e desenhar uma partitura analógica a partir do que vocês ouviram na voz dela, dos contornos melódicos que ela faz durante a sua apresentação cantada. E por último, então, ler os textos sobre dança e pesquisar sobre as duas danças, Stampe e Saltarella. Boas atividades e eu espero que vocês consigam aprender bastante sobre a música da Idade Média.